Shalom Uvrahá. Nós estamos, nossa aula de hoje é em Caraguatatuba, na pousadinha do nosso queridíssimo aluno Heitor Bagno, Shalom. e que ele convidou a gente para 2 dias aqui na pousadinha em Caraguatatuba. Pode fazer propaganda. Não tem problema, depois aparece. Então, a gente coloca a propaganda na descrição do vídeo. E o nosso querido Heitor já está com a gente há quase 20 anos agora, né? É. Desde que a gente tinha o Bet Chabad em Taubaté. E é uma longuíssima história. Agora a gente está com a gente há muito tempo. E nossa aula de hoje é o Zohar da Parashá, que o Zohar fala sobre o assunto principal da Parashá, de acordo com o Zohar, é a Brachá. Nossa Parashá traz 2 alusões para o assunto da Brachá. Uma é que a Parashá nos conta que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra divina, Dvar Hashem, palavra de Hashem. E o outro versículo diz: Ve'achalta ve'savata u'verachta et Hashem Elokecha al haaretz hatová asher natan lach. Ve'achalta ve'savata, você vai comer, vai ficar satisfeito. U'verachta et Hashem Elokecha, vai dar uma bênção, uma brachá para Hashem. Pergunta o Zohar. Vamos começar então pelo Pshat. Primeiro Pshat da Gemara. A Gemara traz 2 versículos. Um versículo diz: Lashem haaretz u'meloá, para Hashem é a terra e tudo que tem nela. E o outro versículo diz: Hashamayim shamayim Lashem, os céus é para Deus. Va'aretz natan lebnei Adam, a terra ele deu para as pessoas. Então pergunta a Gemara como nós conciliamos esses 2 versículos, que antes de você falar brachá, aí é tudo de Hashem. Se você pegar alguma coisa, é um roubo. Depois que você falar brachá, aí já é seu. E esse é o Pshat, essa é a explicação da Gemara. O Zohar traz uma explicação mais profunda ainda. Ele vai se referir de uma maneira muito direta ao assunto da brachá, que a brachá não é um simples agradecimento, não é simplesmente a criança pedindo alguma coisa para o pai, mas a brachá é muito mais do que isso. Diz o Zohar que lá em cima tem as Sefirot, e essas Sefirot, elas que emanam para esse mundo tudo que nós temos. Ou seja, toda a fartura nesse mundo, toda a abundância, tudo isso depende dessa Sefirot lá em cima. E, para vocês terem uma ideia, um exemplo clássico, a Sefirah chamada de Malchut, ela é comparada, ela é na verdade sincronizada com o dia do Shabat. Ela é a Sefirah que ela não tem de si própria nada. Ela é comparada à lua, que a lua ela só tem a luz que o sol dá para ela. E o Zer Ampen, a Chesed Gvurat Feret Netzach Hod Yesod são comparadas ao sol. Outra comparação, o Malchut é chamada de Shechinta, ela é chamada de a presença divina, mas já vai para uma revelação divina em aspecto feminino. E o Zer Ampen, a Chesed Gvurat Feret Netzach Hod Yesod, é chamado de Kutsh Abricho, o santo bendito seja. E a comparação é simples. O Zer Ampen, que é o conjunto de 6 Sefirot, Chesed, Gvurat, Feret, Netzach, Hod Yesod, é o aspecto masculino da Sefirot. Ou seja, é o pai que ele dá. E o Malchut é o aspecto feminino, é a mãe que ela recebe. Então, às vezes essa comparação aparece como noivo e noiva, às vezes aparece como rei e rainha, e dependendo de onde ela é aplicada essa comparação, ela sempre tem o mesmo princípio,
que o Zen Ampin é o aspecto masculino das Sefirot e a característica do aspecto masculino é dar. Ou seja, a bênção que Hashem deu para o Adão depois que ele fez o erro de avaliação. Hoje a gente conversou sobre isso, né? Que estava fácil lá. Hashem falou para ele, olha, tudo é seu. Tem uma coisa só que não é sua. Se você fizer uma ação no mundo da ação, você comer aquela fruta do Etz Hadat, Deus me livre, você vai causar aqui a morte de todo mundo, o mundo vai se tornar perecível, você vai causar uma tragédia, você vai rebaixar o mundo ao nível perecível. E lá tinha, Hashem falou para ele não comer, a cobra falou para comer. Então, o teste estava fácil, entre Hashem e a cobra, entre Deus e a cobra, não é um teste difícil, assim, não. Você está vendo Deus, a essência do bem, a natureza do bem, fazer o bem, e a cobra é o mais assassino de todos os animais, o mais cruel. Ela mata a vítima dela sem necessidade, depois que o perigo já passou, a vítima já passou, ela mata ela pelas costas. Ou seja, entre Deus e a cobra, não é um teste muito grande. Devia ouvir Deus, não devia ouvir a cobra. Aqui que ele fez, ele ouviu a cobra. Aí ele fez a ação no mundo da ação, comeu aquela fruta que estava sincronizada com o Etz Hamavet, a árvore da morte. E agora a gente entra nesse assunto do Malchut. Ou seja, essa sincronização, quando o Adão fez isso, Hashem fala para ele, agora, Beziata perra tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Então o homem, ele tem que dar, ele tem que trabalhar, ele é o mashpia, ele é esse que dá. Para a mulher, Hashem não falou para ela que ela tem que trabalhar. O marido paga as contas dela. O marido, tipo, nasceu a criança, o pai paga as contas da criança. Casou, a mulher é uma criança grande. A gente paga as contas da mulher. Então, a mulher recebeu, Deus me livre, o que ela recebeu por ter feito aquela coisa errada, mesmo tendo sido ela a maior culpada, porque foi ela que convenceu o marido, o castigo dela não foi tão grande. Hashem falou para ela que ela vai ter dores de parto. E vai ter, assim, quando ela ensina as crianças pequenas, não é uma coisa fácil, assim, você cuidar de muitas crianças. Então, por que o castigo dele aparentemente é pior do que o dela? Porque ele tinha ouvido de Hashem que ele não podia fazer aquela ação. Ela ouviu dele. Então dá para justificar. A primeira justificativa é que se ela tivesse ouvido de Hashem diretamente, realmente ela não faria isso. Entre Hashem e a cobra, ela optaria por Hashem. Só que ela ouviu ele, falou que Hashem falou, então já é uma segunda mão. Essa é a primeira explicação. Segunda explicação, que a raiz da alma, do aspecto feminino da alma, é na Bina. E então a mulher, ela tem todas as tendências dessa sefirá chamada de Binah. E a partir da Binah, que desce toda a fartura para o mundo. Ou seja, por isso diz o Zohar, a pessoa ele quer ter quer poder pagar as contas, sendo que toda a bênção vem por meio da mulher, então ele tem que se casar. Ele se casando, ele fica muito rico. Quer dizer que a bênção que vem para ele vem por meio da mulher. E por outro lado, a Binah, ela dá origem à Gvurah. Então é um trabalho mais difícil de você controlar a Gvurah do que controlar a Chesed. Então a mulher, para ela era mais difícil. Ela tinha, por causa da raiz da alma dela, ela tinha menos capacidade em controlar aquela situação. Então o castigo dela foi mais fácil. A cobra, a gente não entende. Era
ela recebe um castigo que ela vai comer pão. Então, o Adão está escrito, com o suor da sua face você vai comer o pão. Não quer dizer que ele tem que dar 2 voltas no quarteirão antes de comer, depois esfregar o pãozinho na testa. E é uma expressão. Quer dizer, ele vai trabalhar duro, por meio de trabalhar duro, ele vai pagar as contas. A cobra, o que quer dizer que ela vai comer o pão? Ela não vai comer o pão. Nossa instituição é do lado do Instituto Butantan, onde tem as cobras. Quando você vier para São Paulo, você vai lá no Instituto Butantan com a gente. Vamos procurar a cobra que come pó. Não tem nenhuma cobra que come pó. Se você der pó para a cobra comer, ela morre. E também, da mesma maneira que a gente não quer que a gente esfregue o pãozinho na testa antes de comer, mas é uma expressão que às vezes vai trabalhar duro para comer. A expressão da cobra é que a parnassá, o dinheiro dela vai chegar com tanta facilidade como o pó. Como o pó que ele está em todo lugar, ele é de graça. Então a cobra não vai ter nenhuma dificuldade para ganhar dinheiro, sim, é o raciocínio que está por trás disso, porque a gente não quer ouvir a reza dela, a gente não quer que ela reza. Geralmente a gente pede alguma coisa para a gente quando a gente está no desespero, né, de maneira normal. Então a cobra, se ela não estivesse no desespero, a cobra que o que está por trás do raciocínio aqui da cobra, aquela cobra no paraíso era o anjo da morte que baixou na cobra. A cobra não falava, a cobra foi criada no 5º dia, ela não falava, ela não raciocinava. Ela tinha um instinto, como qualquer animal tem um instinto. Mas aí baixou o anjo da morte, baixou nela, e aí ela começou a falar, ela conseguiu dar argumentos muito bons, mas não deixou de ser uma cobra. E o anjo da morte conseguiu baixar nela porque ela era o animal mais traiçoeiro. Quer dizer, está próximo a ele na qualidade. E ele primeiro deu em cima da Havá, porque sendo que a mulher tem a ver com a Gevurá, e tanto o anjo da morte quanto a cobra tem a ver com a Gevurá, então para ele foi mais fácil convencer a mulher do que o homem. E aí Hashem fez um milagre que a mulher vai rejeitar a cobra, que a mulher não vai se entender com a cobra. Aí Hashem teve que fazer um milagre que a mulher vai odiar a cobra, que ela vai precisar, senão toda mulher teria cobras de estimação. Por causa da bina, que a raiz do aspecto feminino da alma é a bina que dá origem a Gevurá. Então, as mulheres não têm cobrinhas de estimação por causa disso. Que a gente fez um ódio entre a mulher e a cobra, foi um milagre, assim, é a inversão da natureza. Então, voltando para a cobra. Essa cobra, a gente vai aprender dela do que foi decretado para o homem, do que foi decretado para a mulher, do que foi decretado para a cobra. Nós vamos aprender personalidades de pessoas que se comparam à cobra, personalidades de pessoas que se comparam ao Adão, personalidades de pessoas que se comparam a Eva. E, no caso da cobra, é uma pessoa ruim. Como a cobra, ela é um animal traiçoeiro, então a pessoa ruim. Aí você vai ver, a pessoa ruim, porque ele tem dinheiro até não poder mais. Tudo que ele faz, ele ganha muito. A vida dele dá super certo. Porque, de uma maneira natural, a pessoa, quando está no desespero, ele reza, ele pede para Hashem ajudar. E Hashem não quer ouvir a reza dessa pessoa ruim. Olha, você é uma pessoa ruim, o que você quer de mim? Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E essa pessoa ruim, na hora que ele estiver no desespero, ele vai rezar para Hashem, então Hashem já dá para ele tudo assim, com muita fartura, muita abundância, para que ele não tenha essa ideia de rezar. Aí, continuação. Então você já entende que o que ele está recebendo, diz o Zohar, é como o rei, que ele precisa de um carrasco, porque o rei é uma pessoa boa, uma pessoa delicada, ele nunca vai, Deus me livre, matar ninguém. Então ele precisa do carrasco para fazer essa parte difícil. Só que ele não consegue olhar para o carrasco, porque o carrasco é uma pessoa ruim, uma pessoa que tem o prazer em matar.
Então o rei dá o salário do carrasco pelas costas. Assim, o carrasco vem receber o salário, o rei não quer olhar para ele, joga o salário dele pelas costas. Isso é chamado Bechinata Horai. Quer dizer, essa pessoa que é comparada à cobra, por um lado, ele tem toda a fartura, toda a abundância, mas por outro lado, de onde ele está recebendo isso? Do lado, o que caiu lá na clipa, o que caiu na Sitra Achra, e ele está recebendo isso pelas costas, vamos dizer assim. Cai a cota do lado impuro, é isso que ele está recebendo. Outra coisa é a comparação da cobra, que ela vai comer o pó. Assim, por que ela vai comer o pó? Tem uma explicação muito profunda para isso. O próprio Zohar traz essa explicação. Porque a gente falou para ela que ela vai comer o pó. Por trás disso também está o fato que ela vai ter toda a fartura, toda a abundância, mas que ela não vai querer gastar o que é dela. Essa é outra explicação do próprio Zohar. Então a maldição que você vai ter tudo, mas você não vai gastar, senão você vai ser assim, mão fechada, você vai sofrer, você não vai querer gastar o que você tem. Então por um lado ele não vai pedir porque ele tem, por outro lado ele vai sofrer porque ele não quer gastar o que ele tem, ele não quer usar o que ele tem. Então essas são as explicações em relação à cobra, em relação ao homem, em relação à mulher. Então a função do homem desde o paraíso é que ele vai trabalhar, ele vai dar. A função da mulher, ela vai receber, quer dizer, ela vai engravidar, ela vai receber. A parte do homem, ela vai engravidar, ela vai dar à luz. Então ela vai receber desde o começo do mundo. Então o homem, ele dá, a mulher recebe. Então no aspecto masculino da Sefirot, Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod e Sod, elas repassam cada uma de acordo com o aspecto dela. Ela repassa toda a abundância lá de cima para o Malchut, para a Malchut. Malchut é o aspecto feminino da Sefirot. Então a Malchut, ela vai fazer o papel de uma mulher que está dando de mamar para o nenê. Ela vai intermediar entre uma saudade de Shabbat, uma janta de Shabbat que tem tudo, tem vinho, tem halá, pão de Shabbat muito lindo, tem peixe, salada, sopa, carne, sobremesa. Se ela coloca o neném para sentar junto com ela na mesa, o neném vai morrer de fome. Ele não tem como comer nada do que ele está vendo. Nem deve estar vendo muito e nem tem a capacidade de comer. Então o que ela faz? Ela come tudo e aí ela vai transformar, vai rebaixar tudo aquilo ao nível da criança. Tudo aquilo vai estar no leitinho que ela vai dar para o neném mamar. Então o neném vai mamar na mamãe tudo que a mamãe comeu. Então o Malchut, a Malchut, ela vai fazer essa função. Ela vai receber a fartura, a abundância de todas as Sefirot e vai repassar para nós aqui nesse mundo. Essas Sefirot Zerampin, elas têm uma raiz. A raiz lá em cima é a Chochma, a Bina e a Dat. Que elas, a diferença entre elas é a raiz, é assim, uma diferença muito, muito longa, assim, muito. Então, na prática, toda a chefa, toda a fartura, toda essa abundância, se ela não vem da raiz para o Zerampin, se ela não vem da Bina para o Zerampin também não tem o que repassar. Então, da Bina, ela tem que descer para Chesed, para Tiferet, para Gvura, para todas essas 6 Sefirot. Diz o Arizal o assunto da Brachá. O que quer dizer Brachá? E agora é o Arizal explicando o Zohar, né? Que o Zohar traz isso aqui. O Arizal ele dá uma explicação mais profunda, mas vamos começar então pelo Zohar direto. O Zohar Parashat Ekev, que ele vai explicar o assunto da Brachá, ele vai falar assim, o assunto da Brachá realmente não é, a importância da Brachá não é que você está agradecendo a Hashem. Não é que o filho está recebendo alguma coisa do pai, e para receber, o pai gostaria mais que o filho pedisse. Não é.
Sim. Então, que pai não quer ouvir o filho pedindo? Me fala qual pai? Que pai que o filho entra em casa, pega alguma coisa e sai sem olhar para a cara do pai? Que pai vai ficar feliz numa situação dessas? Então, aí dizem nossos sábios, Lashem Haaretz U'Meloah, de Hashem é a terra e tudo que tem nela, e Shamayim Lashem, o céu é de Hashem, Va'aretz Natan Lebnei Adam, a terra ele deu para as pessoas, dizem nossos sábios, tudo de Hashem antes da brachá, e tudo ele dá para você depois da brachá. Então esse é o lado ético da brachá. Vamos dizer assim, você está no mundo de Hashem, e nesse mundo de Hashem, imagina o seu filho na sua casa, seu filho entra com uma cesta, e ele vai colocando coisas na cesta. E o pai fala para ele, bom dia, o que você está fazendo? Ele falou, estou trabalhando duro, estou pegando as coisas e colocando na cesta, ainda tenho que te agradecer, olha como estou trabalhando duro, estou colocando tudo na cesta. Mas o que ele está colocando na cesta? O que o pai trouxe para casa, certo? Se o pai não tivesse trazido isso para casa, ele não teria o que colocar na cesta dele. Então, assim, por motivos de ética, então, a gente fala, olha, tudo que você ganha no seu trabalho, você só tem como ganhar isso dessa maneira, que o Zeir Anpin vai receber da raiz que é a Bina vai receber da Chokhmah, a Bina vai repassar para o Zeir Anpin, e o Zeir Anpin vai repassar para o Malchut, e o Malchut vai fazer o papel da mulher que vai comer toda a saudade de Shabbat, vai dar o leitinho para a criança, e até aí tudo bem. Até aí, por motivos éticos, a criança agradece a mãe. Agora, o motivo profundo aqui de Zohar não é esse. Esse é um motivo, assim, motivo bonito para você contar para as crianças no Heider. O Melamed, o professor das crianças, está ensinando a criança, está falando, olha, você hoje de manhã, você recebeu o leitinho com... não sei, cada vez tem uma coisa diferente nas garras, né? Tem a lista verde do BDK, agora está o todo está liberado. Mas não sei, daqui a pouco muda lá, então não vamos fazer propaganda, que é capaz que você veja essa aula. Depois, né? Depois já trocam lá, mas vamos dizer, a criança recebeu o leitinho da mamãe, e ela agradece, e o professor, o Melamed, ele fala para a criança, tudo que a sua mãe te dá, agradeça, então tudo que a sua mãe tem é de Hashem. Então mesmo que a sua mãe te deu leitinho, você fala brachá para agradecer a Hashem, que deu leitinho para a sua mãe te dar. Esse é o raciocínio mais assim, o nível pshat, o nível mais simples. Então agora o Zohar vai falar uma coisa interessante, que o motivo principal da brachá não é esse. Não é um motivo ético. Não é um motivo, olha, não seja um mal educado que você pega alguma coisa sem agradecer. Não é esse o motivo. Diz o Zohar, o motivo é mais profundo. E aí nós vamos para essa linguagem, a palavra brachá. O que quer dizer brachá? Você vai traduzir como bênção, certo? Mas na raiz dessa palavra em hebraico, ela não vai ser traduzida como bênção. A tradução literal dela, a tradução desse verbo, não seria abençoar. Ou seja, se você traduz a palavra ao pé da letra leavrir, é trazer de cima para baixo. E onde vai ser aplicado esse verbo? Fora isso que em hebraico tem outras palavras para leodot, ou lealel, quer dizer agradecer, e não sei como, o lealel, enaltecer, tem outras palavras para abençoar. Mas por que usar essa palavra que o verbo dela não é agradecer, não é enaltecer, não que o verbo dela é você trazer de cima para baixo? E esse verbo é usado no assunto da agricultura, na categoria da agricultura. A pessoa faz uma plantação de uva
essa plantação de uva, a uva é uma trepadeira. Então a uva começa a crescer, aí a Mavricha Tagefen, quer dizer que ele entorta o galho de cima para baixo, enterra a ponta desse galho embaixo, na terra de novo, e aí continua nascendo. Agora o que vai nascer vai ser muito mais forte. Ou seja, a palavra Mavricha Tagefen quer dizer você pegar, ela está lá em cima, trazer ela lá para baixo, e enterrar na terra. Então, esse verbo é usado para bênção, e não deveria ser usado esse verbo, deveria ser usado agradecer, leodot, que é agradecer. Como você acorda de manhã, você fala, moderne lefnecha, aí está no verbo certo. Então, por que é usado esse verbo leavrir? Aí diz o Zohar, porque você vai pegar agora na raiz dessa abundância, dessa fartura, a raiz de tudo isso é a bina lá em cima. Então, você vai ter que fazer, por meio da sua bênção, você vai fazer com que o Zerampin ele suba ao nível da bina e ele receba da raiz a abundância, a fartura, e repasse para o Malchut. Então, diz o Zohar, quando você começa a falar a Brachá, você vai falar o Baruch, esse Baruch, você vai fazer com que você vai, eu vou resumir porque é assim, Baruch, quer dizer, você está trazendo lá de cima para baixo. Como você traz isso? Você faz o Zeramp subir ao nível da Bina, e depois você traz da Bina para o Zeramp. Quer dizer, tudo isso é a ação material que você faz aqui embaixo. Você faz uma ação no mundo da ação. Como o Adão, quando ele comeu aquela fruta do Etzadat, ele fez uma ação no mundo da ação. E por meio daquela ação ele rebaixou o mundo inteiro para um nível perecível, um nível de clipá, um nível de clipat noga. Agora você vai fazer a mesma coisa, você vai fazer a ação no mundo da ação, que por meio dessa ação você sincroniza lá em cima, você vai sincronizar com a raiz de toda a abundância aqui embaixo. E você vai trazer essa abundância de cima para baixo. Por isso diz o Zohar, na hora que você fala Baruch, você tem que ter essa intenção, que você está trazendo toda essa abundância de cima para baixo, porque por meio da sua bênção, por meio da sua brachá, você traz isso, traz abundância para esse mundo. Então, essa é a primeira explicação. Depois vamos para Arizal, que ele fala sobre o Dvar Hashem, que não só do pão somente vive o homem, mas também de toda a palavra de Hashem. Isso diz a nossa parashá, não só somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Hashem. Ou seja, aqui nós entramos num assunto muito profundo, diz o Arizal, que tudo que tem nesse mundo tem um lado material, tem um lado espiritual. Não existe uma coisa sem alma. Mas a sua alma é uma alma inteligente. A alma do vegetal, ela não vai ter essa inteligência, essa consciência que a sua alma tem, mas ela é uma vitalidade espiritual. E na hora que nós vamos falar a brachá, aí nós vamos nos sincronizar, nós vamos elevar essa vitalidade espiritual nesse mesmo esquema que diz o Zohar aqui. Vamos elevar essa vitalidade espiritual para cima e receber então o alimento da nossa alma, receber o lado espiritual desse alimento. Em outras palavras, as brachot, elas não são simples muito obrigado. Fossem simples muito obrigado, você esqueceu de falar muito obrigado, não é o fim do mundo. Não é educado, mas não é o fim do mundo. Mas aqui ele diz, não, se você esqueceu de falar brachá,
Aí você vai sentir isso no seu bolso. Ah, mas por que a cobra não sente? Porque a Hashem não quer ouvir a reza dela, então a Hashem dá para ela a cota que vai para manter o carrasco, ela recebe dessa cota. Ah, você fala, o vizinho não fala brachá, ele está com BMW, e eu falo brachá, eu estou de bicicleta, mas o BMW dele é da cota do serviço penitenciário, é da cota lá do... Deus me livre. Então, na prática, a gente não precisa pensar na cobra. A cobra tem tudo de bom, mas tem os motivos divinos pelo qual ela tem isso, e não quer dizer que no futuro ela vai comer o bolo vai continuar inteiro. Quer dizer, não quer dizer que ela vai ir a um paraíso, um baixo paraíso, onde uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres nesse mundo. Oh, depois que ela morre, você não sabe o que vai acontecer. Ela vai chegar no tribunal divino, chega aquela pessoa que tinha tudo de bom, ele fez tudo de ruim e ele tinha tudo de bom. Então, no tribunal divino vai falar para ele, olha, uma coisa, você fez uma coisa boa. Tudo que você recebeu aqui nesse mundo já te pagou pela coisa boa, porque o pagamento por uma coisa boa lá em cima é eterno. Sendo que Deus é a essência do bem, sendo que Deus é eterno, então o pagamento pelo bem é eterno. Então vamos fazer para ele como fizeram para o Nabucodonosor, que ele recebeu nesse mundo o pagamento pela coisa boa que ele fez, para não precisar receber lá em cima nada. O castigo pela coisa ruim que ele fez, está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente, então ele vai receber tudo que ele fez errado, ele vai receber medida por medida, e depois não vai receber paraíso. Então, quer dizer, primeiro vai pagar as contas, vai pagar pelo que ele fez errado, e depois paraíso, mas você já recebeu paraíso nesse mundo. Você estava fazendo coisa errada e estava recebendo milhões. Então, o que você está pedindo agora? Então, quer dizer, as contas da cobra são outras. A contabilidade em relação à cobra é outra, e os anjinhos lá em cima fazem essa contabilidade, a gente não precisa entrar nela. Mas em relação a nós, que a gente recebe a nossa fatura, a nossa abundância direto do lado bom, aí é uma esgulá para nós, você falar brachá, falar Birkat Hamazon. Então você vai pega a lista verde do BDK, tem um pão da Wickbold que está liberado na lista verde do BDK, aí você tem que lavar a mão 3 vezes de cada lado, falar brachá de Netilat Yadayim, 3 vezes com Keile, né, com a caneca, falar brachá de Netilat Yadayim, depois falar brachá de Amoitze Lechem Min Haaretz. O Zohar, ele fala, sempre imagina na hora que você está falando a brachá, que você está trazendo lá de cima toda a chefa, toda a fartura. Depois você vai falar Birkat Hamazon. Birkat Hamazon é a maior esgulá para Parnassá. Como dizem nossos sábios, você dá tzedakah, esgulá para Parnassá, é uma traduzida simpatia para Parnassá. Por quê? Porque a medida que não é que me dá, medida por medida. Você está ajudando, a gente te ajuda. Agora, Birkat Hamazon, porque ele é uma esgulá para Parnassá? Porque aqui você já está trazendo direto lá de cima. Então vale mais a pena você comer um pão que é moitze do que o pão mezenas. Pão mezenas inventaram isso na geração passada, não tinha pãozinho mezenotes, né? É uma invenção da nossa geração. Tipo, as pessoas estão com pressa, então não vão comer pão porque estão com pressa. Inventaram o pão mezenote. Mas é melhor comer um pão à moitze, e ele é uma esgulá para Parnassá. Esse é o assunto. Então, novamente agradeço ao nosso querido Heitor que nos convidou para esses 2 dias aqui na pousadinha dele, e a propaganda a gente coloca na descrição do vídeo. Tá bom. Agora ele vai, se Deus quiser, depois que a gente estudou isso, vai colocar na prática. E Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.